Faixa 96. As promessas do espiritualismo. O moderno espiritualismo, explicando aos homens em espírito e verdade as lições trazidas ao mundo por Jesus, há de reparar os excessos do nacionalismo, integrando as criaturas no conhecimento das verdadeiras leis fraternas e extinguindo os ódios raciais que infelicitam a humanidade. Faixa 97. Os primeiros tempos no além, céu e inferno. Como decorrem para o espírito desencarnado os primeiros tempos no além-túmulo, haverá um céu e um inferno? Assim respondeu Emmanuel. A vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos do pós-mortem reflete, em geral, as ações da sua existência terrestre. Os que viveram mergulhados nos estudos dignificadores encontrarão meios de desenvolvê-los dentro de sociedades esclarecidas que os acolhem segundo os imperativos das afinidades espirituais. Os que viveram no mundo divorciados da prática do bem, submersos nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência dos seus desvios. As concepções do céu e inferno estão, pois, simbolizadas no estado da consciência coletiva, redimida no trabalho e na virtude ou escrava do vício e do pecado. Faixa 98. A sagrada esperança. A seguir, surge esta pergunta em que se sente todo um anseio da alma humana que a desdita fez ficar enlutada na terra. Em desencarnando, encontra a alma os seres que amou e que partiram para o além antes dela. A resposta de Emmanuel, confortadora. Nem sempre encontramos, ao despertarmos na existência do além, todos aqueles que participamos das nossas dores e júbilos na terra. Alguns entes caros parecem apartados ainda de nós para sempre. Todavia, nós encontramos dentro da misericórdia de vida quem nos elucide e guie caridosamente no dédalo das incertezas e das dúvidas. Dia virá, porém, que teremos a consoladora certeza de encontrar todos pelos laços do amor, e essa certeza constitui grande felicidade para todos os espíritos. Não há tempo determinado para o intervalo das reencarnações. Outra pergunta. A reencarnação só se verifica depois de um determinado tempo de vida espiritual no além? Resposta. Faixa 99. Não há tempo determinado no intervalo das reencarnações da alma. No espaço compreendido entre elas, o espírito estuda nos planos em que se encontra as possibilidades do futuro, ampliando seus conhecimentos e adquirindo experiências a fim de triunfar nas provas necessárias. De um modo geral, são as próprias almas que se reconhecem necessitadas de luz e progresso e pedem o seu regresso ao plano carnal. Contudo, em alguns casos, como de entidades cruéis, rebeldes e endurecidas, são os guias esclarecidos que se incumbem de lhes preparar a reencarnação amarga e penosa, mas necessária. Faixa 100. O sagrado patrimônio da vida. Os que se desencarnam no período infantil são espíritos mais evoluídos, isentos de luta e provação na Terra? A essa pergunta, assim respondeu o guia. Alguns abandonam muito cedo o invólucro material, às vezes pelo motivo de serem obrigados somente a um pequeno resgate diante das leis que nos regem. Em sua generalidade, porém, esses acontecimentos estão enfeixados no quadro das provações precisas. Os suicidas, por exemplo, depois de se evadirem da oportunidade que lhes foi oferecida para o resgate do seu passado, estão muitas vezes sujeitos a estas penas. Querem viver na terra novamente e tragar corajosamente o conteúdo amargo do cálice das expiações dos seus erros, porém, as experiências costumam fracassar a fim de compreenderem eles o quanto é sagrado o patrimônio da vida que nos foi concedido por Deus. Faixa 101. A reencarnação e as divergências espiritualistas. A seguir, o consulente fere este ponto de divergência das correntes espiritualistas, porque existem dentro do próprio espiritualismo os que aceitam e os que negam a reencarnação? Resposta. Semelhantes anomalias são devidas aos poderes de preconceitos prejudiciais e obcecantes. Muitos cérebros e muitas coletividades são, pelos espíritos, encontrados já trabalhados por dogmas incompreensíveis, bastante cristalizados nas mentes.
Nossa tarefa, então, para orientar os esclareceres no terreno das verdades transcendentais é muito lenta, para que não percamos os benefícios já feitos. Não duvideis, contudo, de que em futuro próximo alcançaremos a unidade das teorias do espiritualismo odierno. Outra pergunta sobre a reencarnação. Sempre existiu no mundo a ideia da reencarnação? Resposta. A ideia da reencarnação vem das mais remotas civilizações e só ela pode dar ao homem a solução dos problemas do destino e da dor. Todos os grandes filósofos dos tempos antigos aceitavam, e só nos últimos séculos, a verdade da pré-existência das almas foi obscurecida pelos argumentos subreptícios de quantos desejam conciliar inutilmente os interesses de ordem divina com as coisas passageiras do egoísmo do mundo. Faixa 102. O Espiritismo e as outras religiões. A última pergunta do gênero respondida por Emmanuel foi a seguinte: qual o papel do Espiritismo diante das outras religiões? Eis o que disse o guia. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus aos homens, o qual deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento velado nas parábolas. Ele não vem destruir as religiões, mas uni-las e fortificá-las, desviando-as das concepções dogmáticas que lhes foram impostas pelo interesse e ambição propriamente humanos. Infelizmente, apesar de sua pureza, a consoladora doutrina dos espíritos tem sido muitas vezes objeto da exploração criminosa daqueles que não respeitam seus princípios austeros e moralizadores. Cada um, porém, receberá segundo as suas obras, e nenhuma influência humana poderá impedir a sua evolução no seio da humanidade. Emmanuel, recebida em Pedro Leopoldo a 27 de junho de 1935. Faixa 103. Comunismo no Brasil atual significaria anarquia. Emmanuel julga que nos faltam homens e qualidades para uma transformação social. Se os espíritos esperam socialismo cristão, por que motivo Emmanuel não acha o comunismo adaptável no Brasil? Que deveremos então entender por socialismo cristão? Essas perguntas foram sugeridas ao missivista pela comunicação que Emmanuel nos fizera em maio último, respondendo à consulta nossa. Manifestar o guia nessa mensagem a opinião contrária ao estabelecimento de um regime extremista no Brasil. Faixa 104. Os primórdios dos novos sistemas políticos e sociais. Foi esta a resposta de Emmanuel à pergunta de agora. Quem poderia garantir a execuibilidade do regime comunista no Brasil? Não me expenderei em muitas considerações, porquanto meu ponto de vista já foi externado quando fui inquirido a respeito da implantação de um regime extremista no país. A Rússia atual representa a experiência realizada à custa de muito sangue, os primórdios dos novos sistemas políticos sociais que hão de futuramente vigorar no planeta. Porém, mesmo lá, o que se observa por enquanto ao lado dos excessos demagógicos é a inversão dos papéis dentro das classes sociais. Faixa 105. A fraternidade ainda é um mito. Os oprimidos de ontem são os senhores de hoje. A fraternidade ainda significa um mito porquanto o terreno social está cheio das mesmas diferenças de sempre. Faixa 106. Diversidade de ambientes a considerar. Faz-se, antes de tudo, preciso considerar a diversidade de ambientes. As massas populares brasileiras não fazem por demais questão de regalias políticas. Como um derivado das circunstâncias do meio, fazem questão do trabalho, do salário, do conforto que lhes é devido. Comunismo significa equilíbrio dos sacrifícios do povo, holocausto do homem à coletividade, interesse geral, eliminação de personalidade. Os brasileiros estão preparados para isso? A afirmativa poderia, ao que parece, ser contestada. Faixa 107. Aproximação necessária e indispensável. Renovação de códigos. Aconselhamos, portanto, a aproximação do governo e das classes, reclamando-se a atenção dos dirigentes do país para as necessidades prementes das massas proletárias. Faz-se mister renovar os códigos da legislação agrária, intensificando a assistência sob todas as modalidades a quantos carecem do seu auxílio.
As massas trabalhadoras do Brasil reclamam leis que assegurem o conforto que lhes tem sido negado pelos elementos da política administrativa. Que o supérfluo das suntuosidades do Estado seja empregado com o necessário. Intensifique-se a higiene e a escola. A educação necessita ser difundida sob todos os seus aspectos. Faixa 108. A falta dos homens providenciais. Comunismo no Brasil atual significaria anarquia, porquanto faltam as consciências dos homens providenciais formados no cadinho das experiências penosas. Semelhante estado de coisas com a propaganda de teorias importadas, como de meios essencialmente diversos da nação brasileira, só poderia anarquizar o país fazendo-o escravo de potências imperialistas. Faixa 109. Medidas mais que devidas. Cuidem, portanto, os governantes de melhorar a situação do proletariado com medidas de assistência mais que devidas. Trabalhai, portanto, todos vós que anelais um novo estado de evolução no mundo. O progresso se fará, não o duvideis. Faixa 110. O Brasil e o socialismo cristão. E o Brasil, pelo caráter pacifista de todos os seus filhos, será chamado a colaborar ativamente no edifício do socialismo cristão, que representa a renovação de todos os sistemas econômicos sociais à base da compreensão do Evangelho de Jesus. Até lá, quantas lutas assistiremos, quantas conflagrações serão necessárias, só Deus o sabe. Laboremos, contudo, com desprendimento e desinteresse e não vacilemos na fé que devemos possuir em nossos elevados destinos. Emanuel, de O Globo, de 1º de junho de 1935. Tudo aí se mistura e todas as ideias se propagam sem que sejam devidamente estudadas. A implantação de um regime extremista seria um grande erro que o sofrimento coletivo viria certamente espiar. Para o estado atual do Brasil não se enquadra outro regime fora da democracia liberal. Numa das nossas últimas correspondências de abril, fizemos referência vaga a um segredo, entre aspas, a um certo ponto desse nosso inquérito sobre o qual não desejamos, ou melhor, não podíamos ainda falar. Esse segredo era apenas, no momento, uma intenção de reportagem, uma prova a que desejávamos chegar de improviso. Por isso, daquela vez, ao pé da referência ao segredo, escrevíamos: calemos por enquanto. Sucedeu, porém, que motivos imperiosos nos afastaram por alguns dias de Pedro Leopoldo, e assim também por alguns dias mais devíamos calar. Agora, de volta ao campo de nossas observações, conseguimos atingir, enfim, o ponto almejado. O segredo não tem mais razão de ser, já não há o que calar. A reportagem volta a trilhar uma estrada sensacional e surpreendente. Faixa 111. O jornalismo e o mistério. Tudo o que passaremos a expor poderá parecer nada, empregando o natural com o sentido de exprimir o que segue a ordem regular dos fatos aos adeptos iniciados na doutrina, mas não aqueles que ainda encaram com dúvidas o dogma da comunicação com o além. E foi por isso que usamos acima a imagem da estrada sensacional e surpreendente. Agora, trilhemo-la. Faixa 112. A intenção. Desde que entráramos em contato com o médium de Pedro Leopoldo e entráramos na apreciação do seu vasto arquivo de mensagens atribuídas a escritores, pensadores e poetas mortos, uma intenção se fora sorrateiramente insinuando no âmbito do jornalista. A ideia de participar também dessas comunicações sensacionais, não simplesmente como um observador, mas com um gesto decidido de indagação e de pesquisa. Se nós vivemos a levantar diante dos vivos, entre aspas, tão imperfeitos, frágeis e defeituosos as nossas perguntas, que poderão parecer impertinentes, mas pelas quais costumam falar e indagar as ansiedades, os desejos, as desconfianças das coletividades, seria acaso demais que nos lembrássemos de levar também a esse mundo de lado os planos intangíveis, de onde ainda nos chegam o canto dos poetas e a advertência dos pensadores, as indagações das nossas incertezas e ansiedades? Pareceu-nos que não seria demais esse apelo às luzes do além, e firmou-se em nós a intenção.
Dir-se-ia que o hábito da entrevista, como um tique irremediável da profissão, ressurgia mesmo ali diante do grande enigma sobre o qual se escancaravam nossos olhos humanos. A intenção, através do processo cerebral inevitável, concretizou-se na vontade, e as perguntas ficaram armadas sob a expectativa muda dos nossos lábios. Faixa 113. Precipitam-se os acontecimentos. Foi ontem à noite. Reencontramos à mesa do Hotel Diniz o Sr. Washington Floriano de Albuquerque, promotor público da comarca e a quem já fizemos referência em correspondências anteriores. O distinto magistrado, bela mentalidade aberta a todos os estudos e pesquisas, acompanha-nos mais uma vez numa palestra em torno do caso Chico Xavier. Fim do jantar, saímos juntos, sustentando ainda a palestra. O repórter, a certa altura, comunica-lhe sua intenção, ou melhor, já agora, sua vontade. O espírito de observação e pesquisa do magistrado e do estudioso deixa-se seduzir por uma ideia de uma consulta aos amigos do espaço, e resolvemos procurar José Cândido para sabermos da viabilidade de uma consulta daquela ordem. Faixa 114. A dificuldade. Encontramos na sua humildade de trabalhador o mesmo José Cândido, amável e acolhedor de sempre. Enquanto ali encetamos com ele a palestra, chega Chico Xavier, trazido por imprevista circunstância. O médium acaba de despedir-se de algumas visitas que recebera ao anoitecer, vindas de Belo Horizonte. Vinha provavelmente comunicar o fato ao irmão. Dando conosco, entra na conversa, e foi então que expusemos nossa intenção de consulta ao José Cândido. Não uma dessas chamadas consultas médicas, mas uma indagação qualquer apanhada no ambiente. Não nos é feita restrição quanto à viabilidade. Unicamente, diz-nos José Cândido, aquilo só poderia se julgar na quarta-feira, o único dia agora reservado às sessões, e assim fixado por determinação dos próprios espíritos protetores do médium. Um motivo, porém, nos leva a ligeira resistência. Talvez o Sr. Washington Floriano não possa ficar aqui até quarta-feira próxima, mas isso não demove José Cândido. As sessões só poderão ter lugar nas quartas-feiras. Os amigos do espaço, entre aspas, não podem ser desobedecidos. Faixa 115. A amável possibilidade. Enquanto assim falávamos, Chico Xavier do outro lado da mesa silenciava, e havia uma expressão vagamente triste no seu rosto. Num relance vem ao repórter a impressão nítida de que aquela alma boa, sensível e humilde, se desgostava um pouco com a necessidade daquela resistência imposta pelos imperativos citados às nossas solicitações humanas. Talvez lhe ocorresse naquele momento, por maravilhosa intuição, a palavra de Jesus: bate, que a porta se abrirá. Ali viéramos nós bater. Sua tristeza como que se acentuou, e diante da impossibilidade surgida, baixamos os olhos ao silêncio. Parecia-nos, até certo ponto, explicável a dificuldade. Nenhum dos três visitantes, o jornalista, o promotor e o fotógrafo, era propriamente um adepto, um crente, um doutrinado. Não poderíamos, por certo, negar que houvesse no fundo de nossa atitude um sutil reflexo dos eternos anseios da alma humana. Mas o que nos movia também era uma intenção de pesquisa, de constatação mais convincente, aquilo que poderíamos chamar a busca, não isenta de leve malícia, das evidências. E foi no meio dessa meditação que nos surpreendeu a voz do médium: Emanuel, atende. Faixa 116. A porta se abre. Por um instante o nosso silêncio ainda se apoia num certo pasmo. Emanuel atende, o guia, o espírito do médium abre-nos, pois uma concessão. Enfim, a porta abrira-se. Tudo foi tão imprevisto que, em verdade, ainda nem tínhamos preparado nossas perguntas. Apenas meia hora antes, ao sairmos do hotel, havíamos grafado um rascunho de indagações gerais com que pretendíamos compor as perguntas. Mas não se podia hesitar. José Cândido ocupa rapidamente o lugar ao lado do médium. Pede que façamos nossa consulta. O promotor Albuquerque faz um sinal ao jornalista. Este tira do bolso uma das páginas rascunhadas. Faixa 117. A pergunta. Na folha quase amarrotada, lemos isso numa das perguntas que grafáramos às pressas para ulterior escolha.
Que possibilidades existem e que vantagens ou desvantagens adviriam da implantação de um regime extremista no Brasil? Estendemos o papel a José Cândido, que o põe, por sua vez, diante do médium que já está em transe. Fornecemos ao mesmo tempo nosso próprio bloco de papel e lápis para a grafia da mensagem que porventura viesse, pois não houvera nenhuma preparação para isso. A seguir, José Cândido pede que nos concentremos numa prece ao Senhor e ao espíritos dos nossos mortos bem-amados. Faixa 118. A resposta. Nem um minuto chegou a passar e ouvimos o ruído característico do lápis sobre o papel. Inicia-se a grafia da mensagem rapidamente como de costume. Ainda uns 12 ou 15 minutos de concentração e o lápis estacou ao fim de uma assinatura. Imobilidade. José Cândido pede que o acompanhemos agora em sua oração. Finda esta, estão terminados os trabalhos. A mensagem que receberemos em resposta àquela nossa pergunta é a seguinte: amigos, que Deus ilumine o vosso entendimento. Avesso à política, me sentiria mais à vontade se fosse inquirido acerca do Evangelho. Todavia, opiniões são coisas que pouco se custa fornecer. Contudo, os meus pareceres são igualmente pessoais como os vossos, sem o caráter da infabilidade. As mais extravagantes teorias políticas têm sido veiculadas no Brasil, cujo povo, guardando tradições de raças diversas, ainda se encontra longe da linha decisiva da sua evolução racial. Tudo aí se mistura e todas as ideias se propagam, sem que sejam devidamente estudadas, ponderadas no cadinho da análise mais rigorosa. A implantação de um regime extremista seria um grande erro que o sofrimento coletivo viria certamente espiar. De um lado, prevalecem as doutrinas dos governos fortes, como a política do Sigma, copiando o fascismo em suas bases. Da outra margem, se encontra o comunismo, inadaptável ainda à existência da nacionalidade, levando-se em conta o problema da necessidade de braços para o trabalho e uma terra vastíssima à espera das iniciativas e cometimentos de progresso preciso. É verdade que a Rússia atual fornece exemplos ao mundo inteiro, porém os homens que inauguraram violentamente os seus novos regimes não se fizeram de um dia para o outro. Eles representavam muitos séculos de opressão, de martírios, de tormentos nefandos. Não saíram do proletariado que se compraz na incultura, mas da energia coordenadora que busca conciliar o labor operário com o trabalho intelectual das academias. O Brasil necessita, antes de tudo, combater o magno problema do analfabetismo. É necessário que se solucione o enigma pedagógico que implica toda essa mocidade sem entusiasmo e sem energia para o estudo. Para o Estado ao qual não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, até que o povo se eduque convenientemente para as grandes iniciativas do porvir. Fora disso, é a ilusão portadora dos desenganos trágicos que empobrecem a economia e roubam a paz social. Infelizmente, a ambição, o personalismo infestam os bastidores da política brasileira, eminentemente prejudicados pela sua visão mesquinha concernente aos problemas da coletividade. Mas, o que quereis? O trabalho é dos homens e a eles compete a realização do progresso necessário. Longe do cenário do mundo, não nos é lícito influenciar sobre questões distantes da nossa esfera de ação. A nossa atividade unicamente se circunscreve ao esclarecimento das almas, pugnando para que as construções da crença sejam novamente reedificadas no templo dos corações humanos, trabalhados pelas concepções amargosas e destruidoras do negativismo. Para atingirmos semelhante desideratum, só no Evangelho buscamos os nossos programas de ação. O nosso labor intenso é todo realizado com esse objetivo. Que os homens resolvam de entendimento posto no código da perfeição e legado à terra por Jesus, estarão de acordo com a evolução que deve presidir a todas as manifestações das nossas atividades nos setores do trabalho humano. A Deus elevemos assim os nossos votos humildes para que os governantes do Brasil se acautelem com a infiltração de ideias contrárias ao bem-estar social e em desacordo com a sua vida de nacionalidade nova e apta a desempenhar um papel muito preponderante no seio da humanidade. Emanuel, O Globo, de 16 de maio de 1935.
Faixa 119. Resposta de Humberto de Campos a uma mãe aflita. Coração de mãe. Dolorosa e comovedora é a carta dessa mulher maranhense que te chegou às mãos, trazida sob as asas de um avião trepidante e ruidoso. Mãe desesperada apela para o sentimento de paternidade que não me abandonaram no túmulo e grita aflitivamente como se as suas letras tremidas fossem vestígios arroxeados do sangue do seu coração. Eu peço a Humberto de Campos que, mesmo do além, salve o meu filho. Ele, que não se esqueceu dos que deixou na terra, não pode negar uma esmola à minha alma de mãe extremosa. E eu me lembro comovido dos apelos que me eram dirigidos pelos sofredores nos derradeiros tempos da minha vida, enquanto eu naufragava devagarinho no veleiro da dor entre as águas pesadas do oceano da morte. Eu daria tudo para enviar essa mulher sofredora da terra que foi minha a certeza de que o seu filho é uma criatura predileta dos deuses. Tudo faria para poder imitar aquelas mãos ternas e misericordiosas que descansaram sobre a fronte abatida do órfão da viúva de Naim, ressuscitando para um coração maravilhoso de mãe as energias do filho que padece sob as provações mais penosas. A morte, porém, nos afasta do nosso caminho a visão estranha da fatalidade do destino. Há um determinismo no cenário das nossas existências criado por nós mesmos. O mal, com seu cortejo de horrores, não está dentro dessa corrente impetuosa e irrefreável, mas todos os seus elos são formados pelos sofrimentos. Os homens de barro têm de batalhar a vida inteira repelindo o crime e o pecado, mas inevitavelmente andarão atolados do pantanal da dor e da morte. O que mais me pungia depois de haver perquirido as lições dos sábios dali era a inutilidade dos seus argumentos ante as determinações irrevogáveis do destino. Após haver atravessado as estradas da ignorância despretensiosa, no limiar do imenso palácio das experiências alheias, presumia encontrar a solução dos enigmas que confundem o cérebro humano, mas em todas achei o mesmo tormento, as mesmas ansiedades angustiosas. Frente a frente do pulso inflexível da morte, toda a ciência do mundo é de uma insignificância irremediável. Neste particular, todo o portentoso monumento da filosofia de Pitágoras não valia mais que as extravagantes teorias doutrinárias propaladas no mundo. Todos quantos laboram em favor do homem da terra esbarram nos muros indevassáveis da sombra. O Cristo foi o único que espalhou na masmorra da carne uma claridade suave porque não se dirigiu à criatura terrena, mas à criatura espiritual. Assombrava-me o espetáculo pavoroso do mundo, onde as leis liberalíssimas para a aristocracia do ouro e severas em face dos infortunados que palmilham um caminho espinhoso com os pés descalços e feridos refletem o caráter humano com os seus defeitos incorrigíveis. E, despertando de longos pesadelos na porta das sombras da sepultura, a minha primeira inquirição com respeito aos problemas que me atormentavam foi uma pergunta dolorosa acerca dos contrastes amargos do mundo. Ainda aqui, porém, os gênios carinhosos da sabedoria abençoam e sorriam aos que os interpelam, porque a decifração dos enigmas das nossas existências está em nós próprios. Apesar do destino inflexível, há uma força em nós que dele independe como origem de todas nossas ações e pensamentos. Somos obreiros da trama caprichosa das nossas próprias existências. As mãos que hoje encortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena expurgando nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina na sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo, arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão para entender a verdade. Que essa pobre mãe maranhense considere esses realismos que nos edificam e nos salvam.
e como um anjo de dor à cabeceira do seu filho, eleve o seu apelo ao coração augusto daquele que remove as montanhas com o sopro suave do seu amor. Sua oração subirá ao infinito como um cálice de perfume derramado ao clarão das estrelas que enfeitam o trono invisível do Altíssimo. E certamente os anjos da piedade e da doçura levarão a sua prece como cândida oferta de sua alma sofredora a magnanimidade daquela que foi a rosa mística de Nazaré. Então, neste momento, talvez que o coração angustiado de mãe que chora na terra se ilumine a uma claridade estranha e misericordiosa. Seu lar desditoso e humilde será por instantes um altar dessa luz invisível para os olhos mortais. Duas mãos de névoa translúcida pousarão como açucenas sobre sua alma oprimida e uma voz carinhosa e embaladora murmurará aos seus ouvidos: sim, minha filha, eu ouvi tua prece e vim suavizar o teu martírio, porque também tive um filho que morreu ignominiosamente na cruz. Do Correio Paulistano de 15 de julho de 1936, recebido em Pedro Leopoldo por Francisco Cândido Xavier. Fim do livro.